né? Sejam todos bem-vindos, façam uma pergunta. Então, o tema é ansiedade em tempo de Covid-19. Como Uhum. lidar? Professora doutora em psicologia que fez grandes trabalhos relevantes no nosso campus, do IFMA Campus Santo Inês. A palavra é sua. Imagina. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço todas as manifestações de carinho que eu estou vendo aqui, das mensagens, né? É sempre um prazer muito grande estar com vocês. Olha só, eu pensei em fazermos da seguinte maneira. De repente, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é ansiedade, o que causa ansiedade, né? E a partir daí, se forem surgindo as perguntas, Tonhão, você vai organizando e aí você vai fazendo. A Beleza. gente vai fazendo paradinhas estratégicas, pode ser? Tranquilo. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que a ansiedade, ela é uma reação natural do organismo ao estresse. Nós estamos vivenciando um período de Covid-19. É uma situação totalmente nova para todo mundo, né? Ninguém nunca vivenciou, pelo menos da nossa geração, ninguém nunca vivenciou por nada nem parecido com isso. Então, essa situação está gerando muito estresse. A ansiedade, ela é uma reação natural a um estresse, né? A ansiedade, ela decorre do estresse. Então, o estresse é um sistema de adaptação do nosso organismo aos desafios do ambiente, sejam esses desafios externos, ambientais, ou internos, né? Da nossa própria cabeça, as coisas que a gente pensa, esse tipo de coisa. Então, a ansiedade, sendo uma resposta natural ao estresse, ela é esperado nesse período de Covid. Tudo é novidade, a gente não sabe como reagir, como lidar com isso. A ansiedade, ela está muito relacionada ao medo, né? Não é bem uma preocupação, está mais relacionada à preocupação, relacionada ao medo, né? E ele sempre foi muito necessário ao longo da nossa evolução. Afinal de contas, nós tínhamos a necessidade de nos preservarmos de predadores, de nos protegermos contra intempéries da natureza, né? Inclusive por questões de sobrevivência. Hoje em dia, nós não corremos mais nenhum risco de um predador, mas o medo, ele ainda tem uma função evolutiva no nosso dia a dia. É importante que a gente sinta medo para a gente se preparar, para a gente enfrentar determinados desafios. Então, sei lá, por exemplo, se eu tenho medo de uma prova, eu vou me preparar para essa prova. Então, ele continua ainda com aquele valor, né, para o nosso comportamento. Então, ele é necessário. Então, se você nesse momento não estiver sentindo ansiedade, tem alguma coisa errada, né? Ou você está lidando muito bem com a situação, mas o esperado é que você realmente, algum nível de ansiedade você sinta. O problema da ansiedade é quando ela não é adaptativa, né? Quando ela é demais. Porque num nível esperado, a ansiedade ela te impulsiona para realizar projetos, para prosperar, te auxilia a planejar o futuro, né? Então, nesse momento, se você está se sentindo ansioso, isso é bom, porque vai te auxiliar a pensar no futuro e como tentar passar por essa situação de uma maneira menos calamitosa ou menos angustiante, né? O problema é se essa ansiedade tomar proporções muito grandes. Tá? Em que sentido? Ela se tornar não adaptativa, ou seja, ela se tornar impeditiva de você fazer as coisas. E aí esse é o grande problema. Ela pode, né, evoluir e se tornar uma patologia, quando ela se torna realmente impeditiva do teu dia a dia. Quando as preocupações, a angústia, o medo de tudo isso que vai acontecer, te impede, né, de fazer alguma coisa no aqui e agora. Então esse é um dos grandes problemas da ansiedade, quando ela não é bem canalizada, quando ela não é bem tratada. Muito bem. Uma outra coisa, a ansiedade, como eu falei um pouquinho antes, ela deriva do estresse. O estresse, ele decorre de fatores externos, né? Então, nesse momento, está todo mundo estressado. É o comércio que está fechado, a gente que não sabe como é que eu vou fazer para lidar, como é que eu vou, sei lá, sustentar o meu negócio, como é que eu vou manter as pessoas que trabalham comigo, como é que eu vou lidar com tudo isso? Então, nesse momento, realmente, existe um fator externo que está gerando um estresse, né? Esse estresse está gerando ansiedade. A duração dessa ansiedade, se for muito grande, a intensidade da sintomatologia, né, é que pode denunciar o caráter patológico. E aí, isso sim é um problema e merece um pouco mais de atenção. Para a ansiedade normal, nós temos algumas, né, atividades que podem auxiliar bastante. Mas vamos lá, temos alguma pergunta, professora? Eu posso continuar discorrendo aqui, porque eu posso falar Fizeram bastante uma sobre o pergunta, fizeram tema. uma pergunta sobre. A Lilia Saldanha perguntou sobre
Ansiedade, se existe uma diferença entre ansiedade e ataque de pânico. Tem. A ansiedade, ela é pontual, né? Na realidade, assim, nós temos seis tipos de transtorno de ansiedade conhecidos. Isso conforme, inclusive, o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico para Doenças Mentais. São eles a fobia específica, o transtorno de pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade social e o transtorno de estresse pós-traumático. Então, todos esses transtornos são decorrentes dependendo do quê? Da frequência e da intensidade da sintomatologia, né, da própria ansiedade que a pessoa sente. Então, a patologia vai decorrer do grau e da frequência da sintomatologia dessa ansiedade. Então, por sintomas de ansiedade, o que a gente tem? Nós temos sintomas que podem variar, né, como eu falei, na intensidade e duração, sintomas que podem ser classificados no grupo físico, psicológico, comportamental, cognitivo e social. Então, a gente pode ver que a sintomatologia, ela é bastante variada e também varia de pessoa para pessoa, né? As pessoas ansiosas, elas não vão reagir e não vão ter os mesmos sintomas entre elas. Então, mesmo que eu seja ansiosa e que você seja ansioso, nós vamos ter uma sintomatologia que vai estar mais relacionada com as nossas particularidades. Então, de repente, eu estou ansiosa e eu, sei lá, manifesto isso mais numa sintomatologia da minha conduta. Então, eu estou constantemente em alerta ou hipervigilante, né, como é que eu posso dizer, com impulsividade, com agitação motora, e de repente o senhor não, manifesta mais a sua ansiedade pelo lado cognitivo, né? Fica com problema de atenção, de concentração, memória. Outra pessoa pode já manifestar mais sintomas sociais, ou seja, pode aumentar a irritabilidade, a pessoa pode ter dificuldade para falar, para organizar, né, o discurso, as ideias, pode ter uma tendência para o isolamento. Então, a sintomatologia ela é bastante variada, e dependendo da pessoa, né, vai ter um conjunto que é muito particular e tem a ver com a história de vida e as experiências da própria pessoa, né? Com relação à pergunta especificamente, então o transtorno do pânico, ou um ataque de pânico, né, que foi a pergunta, seria uma exacerbação de uma sintomatologia que é característica. Então pode vir uma sensação de morte muito grande, uma sensação de terror muito grande. Então, a pessoa tem uma hiperativação do sistema nervoso autônomo, especificamente o sistema nervoso autônomo simpático. Então, tem toda aquela sintomatologia de luta ou fuga, né? Então, a pessoa pode, ao mesmo tempo que ela pode ter muita energia, ela pode paralisar completamente. Então, no ataque de pânico, é muito comum a pessoa hiperventilar, a pessoa realmente ter uma sensação de que vai desmaiar, de que vai passar mal, né? E já a ansiedade é uma coisa que pode te acompanhar no dia a dia, tá? E, professora, você está lembrando que nesses tempos tem acontecido muita gente percebendo com dores no peito e eram cometidos pensando que eram problemas cardiovasculares. E, no entanto, apenas é a ansiedade. Sim. Então, é normal sentir ansiedade nesse tempo, sentir esses sintomas, aperto no peito, os próprios sintomas do Covid-19, sufocamento, por conta da ansiedade? Sim, professor, é bastante comum isso, porque as pessoas, elas começam a ficar preocupadas, elas começam a pensar excessivamente, né, isso até mesmo decorrente do estresse, e isso pode acontecer, ela pode apresentar toda uma sintomatologia mimetizando, né, a própria doença, que é a causadora, no caso desse momento, né, desse pavor, desse medo, né, das pessoas pegarem. A gente vê que tem muita gente que ainda não está levando a sério, infelizmente, mas que sim, as pessoas que realmente estão levando a sério, elas podem, né, às vezes pega uma gripe e já fica, ai meu Deus, peguei o Covid, e a partir daí toda a sintomatologia, ela faz associação. Estaria mais relacionado àqueles sintomas, né, como psicológicos na realidade, então a pessoa acaba somatizando essa ansiedade. Professor, o amigo Sami Melo, ele tinha feito a mesma pergunta, mas é interessantíssima essa pergunta, sobre o atrito familiar que ele percebe que está acontecendo com a família, de amigos, se é efeito da ansiedade. Se existe mudança de temperamentos, de reações por conta da ansiedade, isso ocasiona brigas e atritos familiares.
por conta da ansiedade? Assim, nesse momento, professor, fica difícil a gente falar, né? Quem causa o É, quê, como, quando e onde. O que acontece? Nesse momento, em função do isolamento social, as pessoas precisam passar mais tempo em casa. E isso impõe um convívio que antes era mais dosado, né? Afinal de contas, a gente precisava sair para trabalhar, para estudar, né? Para as próprias coisas do dia a dia, e isso tornava o convívio mais, como é que eu posso dizer, parcelado, né? Agora não, é à vista, a gente precisa conviver 24 horas por dia. Então, os especialistas estão sendo unânimes em falar, né, que esse convívio, essa intensidade, acaba denotando, acaba trazendo à tona conflitos que antes eram passados desapercebidos ou não se dava tanta importância, porque fazia parte do dia a dia. Mas agora, em função, né, de um estresse, ou seja, a gente está estressado, né, o nosso organismo está sobrecarregado, está tendo que lidar com uma série de coisas, se adaptar, né, com uma série de preocupações. Então fica mais fácil a gente acabar tendo uma válvula de escape, então brigar mais. Então, se antes eu não brigava tanto, achava que não valia a pena, nesse momento eu estou tão estressado, né, que eu acabo, uma coisa pequena, eu acabo extravasando. Então, a gente viu recentemente em situações, né, no jornal, esse tipo de coisa, mostrando pessoas brigando por álcool gel, por exemplo, uma coisa que, de repente, em qualquer outra situação, ninguém faria isso, ou não se permitiria, né, tamanha agressividade. Mas naquele momento, por quê? Porque é muito importante, ou seja, tem um grau de importância maior ali, com questão de álcool gel, até, né, pela prevenção, tudo, o papel marcante que é muito colocado. Então, nesse sentido, o período que a gente está vivenciando, ele é um potencializador, ele pode ser um gatilho, né, para desencadear esses conflitos. Tanto que a gente pode ver que as estatísticas estão mostrando que, por exemplo, os índices de violência doméstica e contra a mulher aumentaram bastante, né? Coisas que já existiam, mas agora estão em mais evidência. Então, isso é uma coisa que realmente pode estar acontecendo, em Professor, função tem da ansiedade. várias perguntas de vários alunos, perguntas também de pessoas externas, relacionado a como tratar isso, né? Tem esse Uhum. fato, existe esse problema. Até a Emily perguntou sobre, e se eu estiver com esse temperamento, com essa ansiedade, tratar mal a pessoa, como eu lidar com essas pessoas, como eu cuidar de mim, como eu cuidar dos outros que estão, né, em pavor e com essa ansiedade. Bom, a gente está falando aqui de uma ansiedade que é normal, que não é patológica, né? A ansiedade patológica, ela exige um pouco mais de cuidado, ela exige um pouco mais de como é que eu posso dizer assim, uma atenção um pouco diferenciada. Na ansiedade normal, a gente pode, com exercícios, dieta, meditação, em casos onde está um pouco mais séria, até mesmo medicamentos, né? E a terapia. Porque, assim, quando eu falo assim da ansiedade normal, uma das coisas que também está acontecendo, a gente não está saindo de casa, então a gente está se exercitando menos. A baixa quantidade de exercício ou movimentação do próprio corpo, o senhor bem sabe, produz menos endorfinas, né? E essa baixa produção de endorfinas também não permite que a gente se sinta tão bem, né? É aquela coisa, a gente fica meio amuado, cansado de não fazer nada, então esse ócio, né, acaba atrapalhando um pouco. Então, a necessidade da gente procurar se engajar em alguma atividade, não somente física, mas de estruturar o dia a dia. Eu penso que essa seria uma das maneiras mais simples, né, para a gente começar a lidar com essa ansiedade que está batendo ou que está vindo nesse momento. Como assim? Estruturar o meu dia a dia. Se eu não tenho que ir trabalhar, se eu não preciso fazer, sei lá, um teletrabalho, se eu não tenho nada que exija a minha atenção, eu procurar fazer, né, eu mesma me organizar para o meu dia a dia, né? Porque eu não vou assistir Netflix o dia inteiro, por mais que eu possa, tem um momento que vai cansar, que vai encher, né, encher a paciência, a gente vai ficar, poxa, de novo. E isso, então vamos organizar. Então, sei lá, durante um período da manhã, o que vai ser feito? Vai fazer exercício? Vai limpar a casa? Vai lavar roupa? E aí escalonar, no sentido assim, de não fazer tudo ao mesmo tempo e agora, porque se você fizer tudo ao mesmo tempo e agora, você não vai ter, né, essa rotina, não vai ter como estruturar essa rotina. Ler um livro, né? De repente separar as séries que você gostaria, porque uma das maiores reclamações das pessoas, qual é sempre, professor? Não tenho tempo.
né? Ah, eu gostaria de ler um livro, mas eu não tenho tempo. Ah, eu gostaria de me dedicar, a aprender a fazer alguma coisa ou a tocar algum instrumento musical, mas eu não tenho tempo. Eu gostaria de ver uma série, mas eu não tenho tempo. Eu gostaria de ter mais contato, sei lá, com a minha família, com os meus amigos, mas eu não tenho tempo. Ah, eu gostaria de ouvir mais música, eu não tenho tempo. Então, as pessoas sempre traziam isso no discurso, eu não tenho tempo. Agora, muitas pessoas, as mais felizardas, porque a gente sabe que tem muita gente que não está podendo fazer o isolamento, que tem que continuar trabalhando, né? Mas as que estão podendo estar em isolamento, agora elas têm um tempo a mais. Então, elas precisam se organizar, né? Eu até brinco com isso. Se passar esse período de Covid, você teve a oportunidade de fazer, né, o isolamento em casa, se você não fez nada daquilo que você sempre reclamou que não tinha tempo, o que te faltava não era tempo, o que te faltava era disciplina, né? Se você queria ter um livro, de repente você ganhou um livro e está lá na sua estante, sei lá, 1 ano, 2 anos e você nunca leu. Abre, se permita, né, ser curioso, ver o que ele tem para te trazer, se permita conhecer um novo gênero de série, se permita ligar para os seus pais, para os seus avós, né? As pessoas mais idosas, elas já sofrem com um isolamento social maior, né? Elas têm menos contatos sociais que os mais jovens. Então, sei lá, procurar conversar um pouco mais, de repente é uma boa época para você saber um pouco mais da juventude do seu avô, da juventude da sua avó, além deles ficarem contentes, né, de compartilharem isso, vai ser importante para você também conhecer um pouquinho mais, né, sobre eles, sobre a vida deles, sobre a família deles, e vai estar aproximando. E não só isso, né? Como a gente estava falando, então, exercício. Nós temos vários aplicativos. Eu acho que até você andou postando, não andou, Tonhão, de exercícios, alongamentos, né? Tem feito vários aí. A gente vai postar ainda outros vídeos de atividade física. Então, isso é muito importante, porque isso auxilia. Na própria rede você encontra vários. Temos alguns aplicativos, né, que auxiliam na meditação, que auxiliam nessa organização para o alongamento. São exercícios rápidos. Tem alguns que prometem até queimar calorias e emagrecer. Olha que maravilha, nesse período que está todo mundo engordando, se a gente se dedicar. Simone, a prática regular de exercício físico ela é amplamente reconhecida pela ciência, pela literatura científica como estratégia não farmacológica para o tratamento de prevenção de qualquer tipo de doença, né? Seja ela caráter metabólico ou psicológico, como tu falou, né? Muito bem. E vale destacar que o exercício físico, a atividade física, ela ajuda no sistema imunológico também, né? Mas isso é outro assunto também. Mas uma coisa que tu falou ainda há pouco, e muita gente está falando sobre procrastinação. Sim, infelizmente a gente está vivendo uma época, acho que foi Cortella que falou isso, colocou isso muito bem, é que a sensação do tempo está se desfazendo, né? A gente está vivendo como se fosse o mesmo dia todos os dias. E essa falta de certeza de quando isso vai acabar é que acaba trazendo esse medo, essa angústia, né, do que a gente está vivenciando. Então, essa situação é uma situação que realmente está incomodando muita gente. E a gente pode lidar com isso de que maneira? Estruturando, procurando preencher, criar uma rotina diferente, né, para os dias da semana ou para o seu dia, de maneira que a gente não caia nesse ostracismo, que a gente não se permite passar o dia inteiro de pijama em casa pensando, é mais um dia, porque o que a gente vê de memes a esse respeito, né? Em brincadeiras do tipo, nossa, tem 5 domingos na semana, porque domingo é tido como um dia chato, que não tem o que fazer, as coisas estão fechadas, né? Mais ou menos assim. Então, vai depender de uma postura mais ativa, né? De você que está assistindo, de você que está preocupado com isso, de procurar encher o seu dia. Você tem um animalzinho de estimação? Nossa, que ótimo momento para você, de repente, treiná-lo, né? Ensiná-lo a dar patinha, deitar, rolar, e fazer alguma coisa nesse sentido, até mesmo, né? Dar um pouquinho mais de atenção, porque o que a gente vê é que no dia a dia a gente está sempre correndo tanto que às vezes a gente mal tem tempo, a gente alimenta e deixa o bichinho ali. Com as crianças, a mesma coisa, de repente é o momento para você sentar e conversar, conhecer um pouco melhor o que pensa o seu filho, e isso pode ser um momento extremamente divertido. Você, por exemplo, que tem filhos pequenos, né? Já experimentou sentar com seu filho e tentar entender ou perguntar para ele como ele entende o mundo? Né? Do tipo, por que chove? Né? O que é a chuva? Que idade você acha que a mamãe ou o papai tem? Né? O que é o amor para você? Fazer algumas perguntinhas dessas, né? Ou ver
saber um pouquinho mais, criar uma rotina, ou de desenho, né, ou de brincadeiras mesmo, que a criança tenha e que goste. É o momento de você ter qualidade e não só estar junto. Então, é uma oportunidade, melhor dizendo, para que você tenha um tempo de qualidade com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, né, com a sua família. Então, não só estar junto na frente de uma televisão ou sentado num sofá. Isso acaba aumentando essa sensação de ostracismo, essa sensação de fastio, de nada me agrada, né? Não só pela questão da baixa de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, porque a gente realmente não está fazendo exercício, a maioria não está se alimentando direito, a maioria, né, está fazendo, como é que eu posso dizer assim, tá deixando, né, as coisas para depois, às vezes nem, ou seja, está só mais reclamando da vida e não está aproveitando esse tempo, né? Diga, professor. Estou vendo que o senhor está se coçando aí. Não, professor, o Juan colocou uma coisa aqui interessante. Eu até conversei com ele isso ainda há pouco, né, logo de manhã nós também conversamos, que tem muita gente com famílias distantes, né? Sim. E às vezes não podem ter esse contato. Você mesmo está em Sergipe, sua família está em Florianópolis. E os profissionais de saúde também acontece a mesma coisa, né? Muitos estão trabalhando na linha de frente no combate ao Covid, não pode ter contato com a sua família, né, com seus filhos, né? Então, como lidar com esse distanciamento também, mesmo no distanciamento social? Na realidade, professor, as tecnologias estão aí, né? Eu até falei recentemente numa outra live que eu descobri que a minha mãe não sabia fazer uma videochamada, então ela estava se privando de um contato um pouco mais próximo, um pouco mais humano, por não saber a tecnologia, né? Mas aí cabe a gente ensinar tanto a fazer a chamada, né? Ou a gente se organizar para ligar. E essa é uma coisa que eu tenho feito, eu recomendo, né? Coloque no seu dia a dia, nas coisas do seu dia a dia, lá um lembretezinho, ligar para a mamãe, ligar para o papai, ligar para a titio, para alguém que você gosta, não só, né, ficar às vezes pelo WhatsApp. Aqui, infelizmente, assim, né, a gente não está em sala de aula, mas a gente tem uma série de atividades. Então, eu acabo, durante o meu dia, eu tenho muitas atividades. Além disso, eu me organizei. Então, eu tenho um momento de meditação, eu tenho um momento que eu me permito sair com a minha cachorra, eu tenho uma cachorra, e a gente sai para fazer caminhadas. Mas que horário eu estou saindo para fazer caminhadas? 4:30 da manhã. Por quê? Porque é um horário que tem uma baixa probabilidade de eu encontrar outras pessoas, né? E tem todos os cuidados, tanto na ida quanto na volta. Eu saio de máscaras e quando a gente volta, né, eu passo calçado na água sanitária, a cachorra eu lavo as patinhas com sabão pet. E é uma coisa que eu estou fazendo e isso me faz bem, sair um pouco de casa, mas estou saindo às 4:30 da manhã, né? Então a gente tem como pensar em alternativas para o que vai fazer. Com relação aos contatos, a mesma coisa. Não tem um celular que tenha videochamada. Mas tem um telefone, um fixo, um celular, se habitue a ligar. Mas eu não tenho o que falar. Vai ligando que o assunto aparece, né? Se você não trouxer, eles trazem. Né? Então, assim, a questão é a gente dar o primeiro passo. Às vezes a gente não sabe muito bem como fazer isso, mas é questão de ligar para falar, nem que seja para falar frivolidades, para falar como está o tempo mesmo onde você mora. O importante é que as pessoas se sintam que são importantes para você, né? Você acaba tendo um suporte social e isso é muito importante também para o seu próprio bem-estar, porque suporte social, exercício, dieta, às vezes por exemplo, o grupo de oração universitário está fazendo encontros online, né, professor? Isso Sim. É muito importante. Para algumas pessoas, essa aproximação, essa questão do exercício da espiritualidade faz muito bem. Né? O senhor mesmo, numa conversa recente, me falou que a Organização Mundial de Saúde revisou o conceito, né, de saúde e incluiu essa categoria, né, espiritualidade, na definição de saúde. Então, isso realmente é muito importante. Então, cada pessoa procurar o que ela precisa para estar bem. Né? Não é só sair, eu tô vendo muito, querendo, né, o pessoal perguntando, onde é que vai ter festa? Não, vamos ser responsáveis. Nesse momento não dá para ir a uma festa, nesse momento não dá para a gente se reunir, né, com a galera, nesse momento não dá para a gente sair para tomar uma ali na esquina, não dá. Mas daqui a pouco a gente vai estar junto, né? Nesse momento a gente está separado para que daqui a pouco todos nós possamos estar juntos. Eu acho que a gente precisa levar isso a sério, tanto os mais jovens quanto os mais velhos,
porque o número de contaminados está aumentando exponencialmente. Quanto mais a gente, e principalmente a gente está vendo uma tendência, quanto maior o relaxamento no isolamento social, maior o número de contaminados, né? A previsão, inclusive, do Nicoleles, principalmente aqui para o estado onde eu estou, foi preocupante. Hoje ele deu uma entrevista, né, no jornal aqui do meio-dia, e o que ele falou? Que a preocupação dele é que esse número vai crescer exponencialmente, porque o Estado estava se permitindo um relaxamento com relação ao isolamento social. Então, nesse momento, isso não é possível. Uma outra coisa, professor, que é importante falar, que eu não falei ainda com relação a como lidar também com a ansiedade, é a produção de serotonina, coisas que nos fazem bem. Então, você gosta de ouvir música? Ouça música. Apenas cuidado com o tipo de música que você ouve, porque os estudos comprovam que o tipo de música interfere no funcionamento cerebral. Então, se você vai ouvir sofrência o dia inteiro, isso não vai, né, te deixar animado. Né? Então, a ideia é que pelo menos você mescle um pouquinho. Gosta de sofrência? Nada contra, ouça, mas procure ouvir também outros tipos de música. E, no mínimo, cerca de meia hora depois de você estar ouvindo música, o seu padrão de funcionamento cerebral já modificou e você já está começando a produzir, né, um pouquinho de serotonina. Então, essa é uma outra dica, além do exercício, que também precisa ser no mínimo de meia hora, né, para ter algum efeito, a questão da música também. Uma outra coisa é a própria alimentação. As pessoas, né, acabam tendo muitas limitações com relação à alimentação, mas eu brinco, né? Poxa, pelo menos uma banana coma por dia. E por que uma banana, professor? O senhor tem ideia? A banana para ansiedade? Para diminuir a ansiedade? Não só para ansiedade. Na realidade, ela é uma fruta que pode ser considerada do bem-estar, professor, porque ela é rica em triptofano, e triptofano é um aminoácido precursor da molécula, né, do neurotransmissor serotonina, que é a molécula do bem-estar, da felicidade, né? Então, por isso que Guga, o seu conterrâneo, sempre comia uma banana, né? Também, e também pela questão das câimbras, por ele ser tenista. Mas talvez por isso o bom humor dele, que sempre foi contagiante, né? Mas então, a banana é rica nesse aminoácido, ele é um precursor do triptofano, o triptofano é um precursor da serotonina, perdão. Assim como o chocolate amargo também tem bastante triptofano, não ganha da banana. Para você ter uma ideia, a cada 100 gramas de banana tem cerca de 18 miligramas de triptofano, né? Então, se você comer no mínimo uma banana por dia, você está oferecendo um aporte, né, externo para a sua dieta e para você poder produzir um pouco mais de serotonina e, de repente, dar um pouco mais, dar um up aí no seu ânimo. Tem pessoas que realmente, um desânimo, uma situação mais assim, acabam também sendo decorrentes de uma má alimentação, da falta, né, de exercício, de tudo isso. Então, também é importante a gente lembrar disso. Mas vamos lá. Com relação à própria alimentação, vamos lá. Então, alimentos que não é que vai causar a ansiedade, mas eles são muito pobres em nutrientes. E o que acontece? Quando a gente tem ansiedade, justamente por essa questão da tendência à homeostase, a gente tende a equilibrar. A gente sente uma falta, alguma coisa não está legal, né? A gente não sabe muito bem explicar o que é, mas seja ansiedade ou estresse, ou seja alguma questão emocional, a gente sente um mal-estar, por assim dizer. E como a gente não sabe resolver, a gente não tem consciência, a gente vai acabar seguindo padrões comportamentais que são conhecidos para tentar resolver. Então, a gente acaba comendo mais, por exemplo, né? Mesmo sem estar com fome. Então, é um comer emocional que a gente pode falar, porque não está relacionado à fome, não está relacionado à sustentação do organismo, mas é uma tentativa de equilibrar algo que está faltando, que a gente não sabe o que é. Então, do tipo, eu não sei, sei lá, está me faltando amor, está me faltando prazer, está me faltando sair, está me faltando, né, tranquilidade, está me faltando... Eu não sei o que está me faltando, mas eu vou lá, abro a geladeira e como. Né? E esse comer, num primeiro momento, traz uma sensação de bem-estar. E a tendência é que a gente não coma alimentos que sejam ricos, por exemplo, em triptofano. Você está com fome? Você não está com fome de banana. Você está com fome do quê? De uma fritura, de uma comida gordurosa. Por quê? Porque elas trazem uma sensação de bem-estar, que é um fastio, né, uma moleza, é uma preguiça. Então, nesse sentido, né, não é que piorem a situação, mas não vão ajudar, e principalmente porque não são alimentos pensados, a gente acaba comendo sem pensar. Tanto que muita gente está reclamando, né, que nessa quarentena está engordando. Inclusive eu. Pois mas
Acontece. Por isso que é importante a gente fazer atividade física. Eu tenho feito todos os dias com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha esposa. Nós estamos em quarentena aqui na casa da minha mãe. No entanto, não é uma atividade física que mantém um padrão muito grande em relação à frequência cardíaca, ao metabolismo. Né? Aham, A gente não consegue sair, a gente faz em casa, né? aham, E se a gente não controlar a alimentação, a gente engorda mesmo, né? uhum. Engorda e tem que. Quem não faz atividade física, principalmente, tem que diminuir ainda mais a alimentação. Né? E eu cheguei aqui em Aracaju, eu comecei bem ativa, porque aqui eu estou morando bem perto do calçadão, aqui da 13 de julho, então eu estava saindo para correr com a minha cachorra de 2 a 3 vezes por dia, 2 vezes de manhã e à noite. Então eu estava no ritmo bom, eu estava gostando, ela estava adorando, tinha já emagrecido É, 5 quilos e agora, pelo fato de ter é. parado, pelo fato da gente ter desregrado, infelizmente, né, voltei a engordar. E porque eu me permiti também, né, nada como uma Nutella no momento de solidão. Uma pizza. É, o que eu tô falando, gente, o que eu tô querendo dizer com isso, brincando aqui, me colocando nessa situação, é que faz parte. Em algum momento da vida, a gente também não pode, a gente não vai conseguir ser resiliente, não vai conseguir enfrentar tudo da maneira mais correta, da maneira mais certa ou como deveria ser. Mas isso também faz parte, tá? E não tem É. problema nenhum nisso, porque depois a gente recupera, né? O problema é a gente se deixar abater. O problema é se eu todo dia fosse lá, comesse um pote de Nutella, ou sei lá, um pote de sorvete, me acabasse em gordura e não quisesse saber de mais nada. Não é isso, mas nesse momento pequenos prazeres também são importantes, então também não se prive disso, né? Só estou querendo dizer isso, que nós somos humanos, apesar, né, de ser um especialista na área, apesar de saber que, né, é uma alimentação, digamos assim, emocional, eu também me permito, né? Nesse momento está me fazendo bem, ok, mas não vai fazer parte do meu dia a dia, então a gente também ter essa consciência é importante, né, professor? É importante, sim. Simone, professora, a Diga. gente está. Falta 10 minutinhos, né? Como é bom, tudo que é bom passa rápido. É, Nossa, eu queria passa fazer mesmo. uma pergunta, eu acho que já concluindo, mas no sentido de que muitos alunos estão ansiosos por Hum. conta do Enem, por conta de encerrar as atividades. Ah, professor, eu tenho que me formar. Você mesmo foi orientadora de vários alunos. Né? Eu acho que alguns alunos estão ansiosos por conta disso. Né? Até de uma resposta tua relacionada a esse tempo de pandemia, essa ansiedade, o que eu vou fazer? Eu perdi um ano 2020 todo. Tem muita gente que diz, esse ano foi perdido. Então eu queria que tu Uhum. falasse sobre isso, sobre esse tempo que resta, sobre esses alunos que estão em casa ansiosos por querer estudar agora, né? Não quero estudar. Na realidade, eu vou falar de novo, gerenciamento do estresse, né? Seria a melhor dica que eu poderia dar para vocês. Ou seja, você conscientemente elaborar, sei lá, ou uma atividade de relaxamento para o próprio corpo, melhorar a sua respiração, uma respiração mais lenta. E esse próprio exercício, né, da respiração, porque, por exemplo, a meditação é muito bom, a yoga é muito bom, mas você aprender a controlar a respiração na internet, tem alguns, não só aplicativos, mas tem também alguns profissionais que ensinam isso. Isso vai ajudar a ter uma pressão arterial um pouco mais baixa e isso vai trazer uma sensação, né, de bem-estar. Então, pode te ajudar a melhorar um pouquinho. A questão da visualização. Gente, não seja terrorista, né? Se é fantasia, se é o que você está fantasiando, ou seja, por que não pensar que vai dar tudo certo? E mais do que isso, está todo mundo nessa, estamos todos no mesmo barco, gente. Leve isso em consideração. Então, se você conseguir se organizar, se você conseguir estudar, ótimo, você está um passo à frente, você está melhor do que muita gente que não está conseguindo. E para isso é força de vontade e principalmente disciplina. É você marcar. Faça um cronograma. Lembra daquela rotina que eu disse lá no começo que seria importante você estabelecer? Então estabeleça um horário. Coloca, olha, de manhã, sei lá, das 8 às 10, eu vou estudar tal coisa. Ou das 8 às 9, das 8 às... E você começar a se organizar, tá? Isso seria o mais importante. E todos nós estamos passando por isso. Relaxa. Tenta, né, não se culpar demais, não se exigir demais, isso também é importante, afinal a gente está lidando com tantas coisas nesse momento que seria legal a gente também não se cobrar demais, né? Penso que seria isso. Professor, gostaria de agradecer muito o convite, eu estou à disposição,
Pessoal, eu tô no Instagram, abri meu Instagram por conta das lives, porque eu não estava no Instagram. Então, se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem conversar um pouquinho mais, me segue lá, utilizem o direct, Simone_Maidel, né? Vocês me acham. Podem fazer perguntas, será um prazer conversar com vocês, mas em outras oportunidades ou sempre que vocês quiserem. Eu estou à disposição. Santa Inês mora no meu coração. Agradeço o convite, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais. 1 hora passa tão rápido, né? Eu fiquei com a sensação que eu nem falei tanta coisa assim. Falou muita coisa. Tinha tanta coisa a mais que eu poderia ter falado, mas eu me coloco à disposição. Como eu falei, me segue aqui no Instagram. Ficou com dúvida? Vamos lá, eu estou aqui à disposição, posso trocar uma ideia, né? Quem tiver o meu WhatsApp pode me acionar. Algumas pessoas têm feito isso, têm falado inclusive sobre ansiedade, sobre pânico, sobre outras coisas, e eu estou à disposição. Eu acho que esse momento, o que a gente puder ajudar, né, é sempre um prazer a gente estar servindo, principalmente pessoas tão queridas que fizeram parte de um momento tão especial da minha vida. Só tenho a agradecer. Nossa, beijo, que lindo! Simone, está acabando o tempo, mas eu vou fazer outra pergunta. Né? Tu é especialista em psicologia clínica, né? Mestre em neurociência, doutor em psicologia. E eu vi já alguns psicólogos e diretrizes da psicologia relacionados à consultoria online. Alguns estão fazendo até gratuitamente, né? Tem alguns números relacionados a isso. Professor, que ótimo. Professor, eu queria saber... bem rapidinho, várias instituições estão oferecendo atendimento psicológico gratuito. Procure na internet, você vai achar. Por exemplo, aqui em Sergipe, eu sei que a Universidade Federal de Sergipe está oferecendo. Aí, possivelmente, no Maranhão, a Universidade Federal do Maranhão esteja oferecendo. Então, todas as universidades que têm curso de psicologia, além disso, psicólogos estão colocando o seu trabalho à disposição e gratuitamente. Assim como eu falei aqui para vocês, me procurem no Instagram se quiserem conversar. Não vai ser um atendimento, né? Nesse momento eu não posso fazer isso, porque eu não estou cadastrada para fazer isso, mas vai ser uma escuta, né? E nesse momento isso às vezes pode servir para dar uma orientação que você esteja necessitando, tá? Então eu me coloco à disposição, não só eu, vários profissionais da área estão aí à disposição e estão fazendo atendimento. Então é uma questão de você dar uma procuradinha na internet, porque eles sim podem agendar, e aí são atendimentos de até 1 hora, 1 hora e meia, dependendo do caso, realmente para tentar auxiliar e evitar que essa ansiedade se torne patológica. Isso é o mais importante, tá? Beleza. Pessoal, não saiam ainda. Daqui a pouco vai ter mais um agradecimento à professora Simone. Vocês podem fazer o print dessa live, depois marcar a professora Simone, marcar o IFMA Santa Inês. Professora Simone, obrigado pela disponibilidade de atender o pedido do Comitê Local de Santa Inês. É uma conversa sobre um assunto tão importante, né, com os seguidores do Instagram do Campo Santa Inês. Né? A gente percebe o carinho e o amor que muitos têm da senhora. Né? Obrigado, the best of the best, é a melhor. Né? Já estão pedindo para ser orientadora aí. Então, se puder ser online, eu estou à disposição. Então, aos seguidores do Instagram, aos alunos, professores, aos familiares, à comunidade em geral que acompanha a nossa rede social, muito obrigado também. Vocês fazem parte disso, é a primeira live que o comitê está organizando e está trabalhando uma eficácia e uma eficiência muito grande. Parabéns a todos que compõem o comitê, um comitê local do Campo Santa Inês, contra o enfrentamento contra o Covid-19. Então, eu quero ressaltar isso, que essas redes sociais, o Instagram, o Facebook, a página do campus estão à disposição à comunidade, a todos vocês, alunos, né, para interação dos conhecimentos, informações, experiências e, sobretudo, proporcionar uma integração das pessoas de uma forma de manter unidos, compartilhando a solidariedade, apoio e afeto, como a gente fez hoje. Né? O quanto a Simone ajudou tantos aqui. Né? Muita gente, eu precisava ouvir isso. Obrigada, Simone. Muita gente colocando mensagens de agradecimento. Né? Obrigada, Simone. Parabéns ao Santa Inês.